A história começa com a humanidade frágil e presa aos limites de suas curtas vidas, travando uma guerra insana contra seres imortais. Seres intocáveis pela morte. Esse conflito brutal, conhecido como a Guerra dos Imortais, quase destruiu o mundo, levando um confronto final épico. E no auge disso tudo, o destino do mundo dependia da batalha entre apenas dois homens, Graham, o herói, e Velto, o Senhor Demônio. O choque entre os dois foi simplesmente lendário. O poder de Velto era incomparável, sua presença exalava uma aura de invencibilidade. Mas, apesar de todo o poder do Senhor Demônio, a batalha teve um final surpreendente. Com um último golpe inacreditável, Graham derrubou Velto. Derrotado, o demônio reconheceu o poder de Graham, impressionado com o fato de um mero mortal conseguir superá-lo. Os dois guerreiros, então, compartilharam um momento de respeito mútuo, mas Velto ainda não conseguia acreditar no que havia acontecido. Ele era o Senhor Demônio, superior aos frágeis humanos em todos os aspectos. Sua estratégia, sua força militar, seu poder. Como eles puderam derrotá-lo? A resposta de Graham foi simples: vida. Ele explicou que a maior fraqueza dos humanos, sua mortalidade, é o que os impulsiona a lutar com tanta ferocidade. É a brevidade da vida que os torna fortes, que os empurra a sobreviver contra todas as adversidades. Velto se recusava a aceitar aquilo, mas antes de desaparecer, deixou para Graham um aviso gelado: onde a luz, a escuridão a seguirá. Enquanto a escuridão existir, eu voltarei, vez após vez. Eu sou o Rei Invencível. E com essas palavras dramáticas, o corpo de Velto se dissolveu no nada, despedindo-se de seu maior rival, enquanto Graham se separava de seu mais odiado inimigo. Mas isso era só o começo. Algum tempo depois, Velto desperta, encontrando uma garota misteriosa chamada Makina, que havia esperado 500 anos por esse exato momento. Ela, um tanto sem jeito, pede desculpas pela recepção modesta, mas Velto está apenas aliviado que sua reencarnação ocorreu sem interrupções. Ele está pronto para retomar sua missão de conquistar a nação de Eltel. Mas Makina tinha notícias. A nação que ele uma vez quis dominar já não existia mais. Ela explica que, 80 anos atrás, o mundo de Eltel e a Terra colidiram em um evento catastrófico, fundindo-se em um só. A colisão dessas duas dimensões devastou ambos os mundos, dizimando 90% da população no primeiro ano. Desde então, nações se dividiram, cidades entraram em guerra e o caos se espalhou. A Terra tinha tecnologia avançada, enquanto Eltel possuía uma civilização infundida com magia, e essas duas forças juntas criaram um novo mundo. Avanços inimagináveis. Agora é o ano de 2099, e Velto está completamente atordoado, tentando processar esse mundo desconhecido ao seu redor. Enquanto eles caminham pela cidade, um ogro gigantesco esbarra em Makina sem nem olhar para trás. Velto, furioso, não acredita no que viu. Como esses mortais ousam ignorar quem ela é? Ela é uma oficial de alto escalão do exército dele. Decidido a dar uma lição, ele invoca a arte secreta da magia Shantas, lançando um ataque para os céus. Mas, em vez de caos e pânico, a cidade toda reage apenas com irritação. Makina entra em pânico, explicando rapidamente que magia suprema é proibida naquele lugar, e eles precisam fugir antes que os guardas apareçam. Na fuga, Makina revela mais sobre o estado atual do mundo. Após os imortais fantasianos se dispersarem, os humanos interpretaram isso como um sinal de fraqueza e iniciaram uma campanha implacável para caçá-los. Armas anti-imortais foram desenvolvidas, e os imortais se tornaram alvo de eliminação. Velto, compreensivelmente abalado com tanta informação, ainda consegue se concentrar o suficiente para perguntar sobre seus 6 comandantes de elite. Makina, então, explica que a maioria deles está desaparecida, e um deles até se sacrificou para protegê-la, pois sabia que ela era a chave para a reencarnação de Velto. Makina, achando que o Senhor Demônio está meio com sede, sai correndo para pegar algo para ele beber. Enquanto isso, Velto percebe umas esferas flutuantes estranhas se reunindo ao redor de uma garota ali perto. Essa menina começa a usar as esferas para transmitir uma cena, digamos, inapropriada nas telas da cidade. Velto, curioso, se aproxima e a acusa de ser a responsável. Ela nega, mas ele, tranquilamente, revela que viu a Eter ao redor dela. A garota, chocada, fica encarando. Ele não devia ser capaz de ver isso, pensa ela. Depois de dar uma olhada nele, ela pergunta: quem é você? Sem pestanejar, Velto responde: eu sou o Senhor Demônio. Ela cai na gargalhada, obviamente não levando a sério. Mas Velto, nem aí para a reação dela, pergunta como ela alterou a transmissão.
A menina explica que é Ether Hacking e começa a despejar um monte de detalhes técnicos que Velto não entende nem um pouco. Então ele a interrompe e pergunta se ela conhece alguém chamado Marcos. A garota assume que ele está falando de um CEO famoso e o direciona para a empresa de Marcos. Velto, com toda a postura de um chefe, entra no prédio como se fosse o dono do lugar e ordena que a recepcionista anuncie sua chegada. Momentos depois, a secretária de Marcos, Kohara, aparece e o guia pelo corredor. No caminho, Velto nota uma criaturinha peculiar que continua aparecendo em vários lugares diferentes. Makina, quase com orgulho, explica que aquela criaturinha peculiar é o mascote da empresa. Finalmente, Velto encontra Marcos, e sem perder tempo, o Senhor Demônio relembra que é desrespeitoso permanecer sentado na presença do Rei das Trevas. Marcos apenas o encara e pergunta, com a maior calma do mundo, por que você está aqui? Velto fica ofendido, esperando que Marcos comemorasse sua ressurreição. Então, ele anuncia que está ali para reconstruir o reino imortal e recuperar seu trono. Mas Marcos simplesmente ri na cara dele. E não apenas isso, se recusa a ajudar e nem se dá o trabalho de chamar Velto de rei. Irritado, Velto se prepara para dar uma lição em Marcos, mas é surpreendido quando Kinara intercepta o ataque, usando magia de forjamento de armamento. Marcos, sem perder a compostura, manda Kinara se acalmar e encara Velto diretamente nos olhos. Ele diz que Velto está enfraquecido, que uma ferida como a que ele acabou de sofrer deveria ter cicatrizado instantaneamente se ele ainda estivesse no auge de seu poder. Marcos ri novamente, dizendo que é ridículo Velto pensar que poderia conquistar qualquer coisa, quando seu império foi jogado no esquecimento. E, como se isso já não fosse humilhante o suficiente, Marcos ainda acrescenta que poderia reconsiderar. Mas só se Velto rastejasse no chão como um verme. Velto, sem perder tempo, relembra Marcos que ele jamais poderá vencê-lo em uma luta. Mas, quando vai dar uma lição no desafiante, ele fica completamente chocado ao ver Marcos usar um quebrador de feitiços e destruir seu ataque instantaneamente. O grande rei das magias de Shantas, Velto, é deixado impotente, por um homem que nem sequer tem talento para magia. Marcos, generoso, decide revelar o segredo por trás de sua habilidade, um dispositivo estranho preso à nuca. Ele orgulhosamente chama isso de fruto da sabedoria da humanidade, um gadget mágico chamado família. Ele explica que, normalmente, lançar magia requer 4 passos, mas com o implante família, 3 desses passos são pulados. Em outras palavras, é um verdadeiro código de trapaça, permitindo que qualquer pessoa use magia apenas escolhendo uma opção e dizendo uma palavra. Nada de encantamentos complicados ou rituais demorados. Qualquer um pode usar, exceto Velto, é claro. Marcos, com um sorriso malicioso, adiciona que desenhou família especificamente para que seres superiores, como o Senhor Demônio, nunca pudessem usar. Ele previu o retorno de Velto e garantiu que, de qualquer jeito, o Lorde das Trevas não teria vantagem. Velto tenta atacar de novo, mas Marcos, mais uma vez, destrói o feitiço facilmente. Então, ele explica, nesse mundo, família é uma necessidade. Sem ele, uma pessoa é simplesmente lenta demais. Marcos continua seu discurso, revelando que, na verdade, ele nunca gostou de Velto. Apesar de ter jurado lealdade, sempre achou o Senhor Demônio tirânico, arrogante e melhor que ele em tudo. Marcos, claramente cansado de viver à sombra de Velto, decide que já é hora de despachá-lo de uma vez por todas. Ele invoca sua espada de sangue e, sem piedade, lança adagas direto no peito do Lorde Demônio, arremessando-o pela janela. Enquanto Velto ainda voa pelos ares, Marcos fecha o espetáculo detonando as adagas, declarando com um sorriso vitorioso, o Lorde Demônio está finalmente morto, e agora eu sou o novo Lorde Demônio. Mas, claro, Velto não estava morto, ainda. Sua regeneração, no entanto, estava dolorosamente lenta. E para piorar a situação, ele acaba esbarrando com os capangas que não têm muita paciência para o seu sarcasmo afiado. O resultado? Velto acaba tomando uma bela surra. Felizmente, Makina eventualmente o encontra, todo espancado e maltrapilho, em um trem. Ela pede desculpas por ter hesitado em contar sobre a traição de Marcos, mas Velto, surpreendentemente, a perdoa. Saber antes não mudaria nada. Makina o leva para sua casa, e Velto, sempre otimista, fica impressionado. Ele imagina que, mesmo nessa nova era, ela conseguiu um grande castelo para eles. Contudo, ao entrarem, fica bem claro que ele talvez tenha cometido um erro de julgamento. Ela o leva para seu pequeno apartamento, e ele, ao ver o primeiro cômodo, supõe que seja apenas um depósito. Mas não, era toda a casa. Velto solta uma gargalhada, acreditando que tudo aquilo era uma piada.
Mas Makina, com a maior seriedade do mundo, explica que aquele é seu espaço de verdade, já que seu emprego não paga muito bem. E, finalmente, a ficha cai para Velto. Sua fiel serva está morando em um lugar tão minúsculo. Velto, ao perceber que Makina tem vivido daquela forma por séculos, fica visivelmente tocado. Ele olha para ela com seriedade e diz: sua lealdade é algo que eu nunca vou esquecer. Makina, surpreendida por suas palavras, começa a chorar descontroladamente em seus braços, emocionada pela gratidão inesperada do Lorde Demônio. Séculos atrás, Mkaka estava sendo perseguida pelas pessoas de sua época. E, claro, depois que descobriram que ela era imortal, decidiram que a melhor solução seria jogá-la em um vulcão, como se ela fosse a culpada por todos os problemas deles. Mas, antes que Mkaka pudesse dar um mergulho na lava, Ftio apareceu do nada para salvá-la. Esse foi o primeiro encontro deles, e a única razão pela qual Ftio apareceu foi porque ouviu falar que havia outro imortal por aí. E ao ver Mkaka pela primeira vez, ele não ficou decepcionado. Ftio, todo cheio de charme, fez uma proposta: que Mkaka dedicasse seu corpo e alma a ele. A partir daquele dia, Mkaka foi mais leal ao Ftio do que um cachorro à sua ração. Logo, Mkaka acorda com seu despertador, e antes que Ftio acorde, ela se dirige à cozinha para fazer o café da manhã. Enquanto espera a sopa ferver, ela chama sua assistente virtual, Elat. Uma versão miniatura dela mesma aparece na sua frente, como se fosse um holograma. Elat começa a dar uma de meteorologista, fazendo um resumo da data, hora e condições do tempo. Mkaka pergunta como Elat está, e a assistente começa a rodar um diagnóstico completo dos sistemas dela. Espero que esteja tudo bem, porque eu não quero um dia de Mkaka queimou o café. Elat termina o diagnóstico e reporta que está tudo em perfeito funcionamento. Isso é ótimo, mas não exatamente o que Mkaka queria ouvir. Ela finaliza o café da manhã e, assim que termina, vai acordar Ftio e serve a ele a comida. Ele nunca viu nada igual, mas só pelo cheiro, já dá para saber que vai ser uma explosão de sabor. Ele pega os achis, dá a primeira mordida e... Bah! Ele adora o que Mkaka preparou. Isso deixa Mkaka mais feliz do que um gato em um caixa de papelão. Depois que Ftio termina de comer, ele pergunta se Mkaka conhece outros imortais. Ela, com um ar de mistério, revela que sim, conhece alguns que conseguiram escapar da caçada aos imortais. Mas ultimamente, andam desaparecendo como se fossem um truque de mágica. E, para piorar, Mkaka perdeu contato com 2 de seus amigos, Orner e Palme. Espero que só tenham se escondido, mas sem como falar com eles, só me resta fazer uma oração de que eles não tenham sido devorados por dragões. Ftio pergunta se as caçadas ainda acontecem, e Mkaka responde que, na verdade, acabaram décadas atrás. Tudo começou com Marcos, que estava mais interessado em garantir seu lugar no trono do que em fritar omeletes. Agora que ele é o rei do pedaço, não tem mais motivo para continuar a perseguição. A raiva que as pessoas tinham dos imortais diminuiu com o tempo, então não é tão perigoso ser visto na rua. Mas depois que seus amigos desapareceram, Mkaka foi até o apartamento deles conferir e, surpresa, a bagunça estava tão grande que parecia que um furacão tinha passado por ali. Acho que rolou uma briga de travesseiros, mas com menos travesseiros e mais socos. Mas a única pista que Mkaka conseguiu encontrar foi um bilhete com as palavras "Forno Imortal" escritas nele. Enquanto Ftio lê a mensagem, ele estica a mão para pegar sua xícara de chá, mas uma dor aguda faz ele esticar a cara como se tivesse mordido um limão. Ele acaba derramando chá por toda parte. Parece que ele ainda não se recuperou totalmente dos machucados que sofreu ontem. E não é só a regeneração dele que está mais fraca. Tudo nele está tão murchinho que até parece que tomou um banho de água morna. Até aquele feitiço que ele lançou quando chegou teria sido muito mais poderoso se Ftio estivesse com o tanque cheio. Mkaka conclui que isso se deve ao fato de que a fé que Ftio usava como combustível durante seu auge simplesmente desapareceu. Agora, tudo o que ele pode fazer é aparecer em livros de história, como uma lenda que ninguém mais se importa. As habilidades do Velto nunca mais voltarão de verdade, ele pensa. Mas ele acha que resolver isso vai ser moleza, pois só precisa se apresentar de novo para a galera. Dito isso, ele vira para Mkaka e diz que quer sair para explorar a área ao redor, já que ficar parado o dia todo não é bom nem para um super imortal. Mkaka, sempre cheia de boas ideias, sugere que os dois façam umas comprinhas na cidade. E o primeiro item da lista é um conjunto de roupas de rua decentes para Ftio. Então, eles entram em uma loja. Mkaka pede para Ftio subir na plataforma, para que a máquina faça uma digitalização 3D do corpo dele.
Ela se desculpa por estar limitada a roupas de loja baratas devido ao orçamento, mas Phil, com toda sua autoconfiança, diz que não se importa, já que sua beleza natural ficaria boa até com uma fantasia de banana. Depois de tirar as medidas, Mkaka pergunta se Phil tem alguma preferência de estilo, mas ele parece tão perdido quanto um peixe fora d'água na época moderna. Então, ele deixa a escolha nas mãos de Mkaka. Ela decide chamar a Elliot para ajudar na seleção, levando em conta o orçamento e a praticidade. Após um tempinho de processamento que parece mais longo do que uma reunião de família, Elliot opta por um macacão esportivo. Mkaka não acha que o macacão seja uma boa ideia, mas quando Phil vê, ele fica mais animado que criança em parque de diversões. Ele adora o visual e fica ainda mais curioso sobre o design nas costas. Mkaka explica que é uma língua antiga usada pelo povo que costumava habitar aquelas terras, e os símbolos na jaqueta significam Lorde Demônio. Como Phil parece ter curtido, Mkaka pega o macacão para ele e sai da loja, mas antes que ela deixe o local, Phil chama a atenção dela. Ei, espera aí, ainda não pagamos por isso. Mkaka responde com um sorriso. Relax, meu amigo. Aqui as transações são feitas automaticamente. É como comprar no shopping, mas sem a dor de cabeça. Depois, eles vão a um fast food, porque quem não ama um hambúrguer que parece ter mais queijo do que carne? Enquanto eles estão sentados juntos, Phil pergunta para Mkaka como é ter um família instalado. Ignorando a traição do Marcos, ele acha que o família é, sem dúvida, um dispositivo revolucionário e está curioso para saber mais. Mkaka explica que é super prático, pois não só facilita o uso da magia, como também serve para coletar informações, fazer compras ou até mesmo comunicar-se. Antes que os famílias fossem populares, as pessoas usavam smartphones para essas coisas, mas era tão inconveniente ter que segurá-los, parecia mais um exercício de academia. Phil pede para ver o família dela, então ele a vira e começa a tocá-lo. Mkaka fica um pouco assustada no início, mas logo percebe que está gostando tanto que nem nota quando seu família avisa que a frequência cardíaca dela disparou como um foguete. Depois de dar uma boa olhada, Phil pergunta se não é desconfortável ter o família instalado na nuca. Mkaka responde que, embora tenha sido estranho no começo, ela se acostumou. Afinal, ficou impossível viver a vida sem um desses depois que se tornou ilegal para as empresas de streaming enfiar anúncios na cabeça das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ter um família não significa que a vida vai melhorar, como ela pode provar com sua atual situação. Enquanto eles caminham para casa, Phil faz uma declaração triunfante: eu vou arranjar um emprego. Mkaka fica tão surpresa que parece que acabou de ver um cachorro de paletó. Um emprego? Você? Isso não é uma piada, né? Mkaka olha para Phil e diz que ele não precisa fazer algo tão mesquinho quanto trabalhar. Ok, a vida dela pode estar mais complicada do que entender as regras de um jogo de tabuleiro, mas ela garante que vai arranjar um estilo de vida melhor para ele. Vou pegar mais turnos, ou quem sabe até 2 ou 3 empregos. Mas Phil a interrompe, dizendo que os tempos mudaram. Ele já não é mais o deus onipotente que costumava ser, então precisa se adaptar às circunstâncias atuais. E o mais importante, ele não se sentiria bem se ficasse sentado fazendo nada enquanto Mkaka trabalhava duro para fornecer comida, roupa e abrigo. Sem suas obrigações como rei para ocupar seu tempo, ele vai precisar fazer alguma coisa. Mas isso não significa que ele desistiu de conquistar o mundo. Ele se vira para Mkaka e pergunta se ela está disposta a continuar servindo. E, com a determinação de um soldado em batalha, Mkaka jura que estará ao lado dele pelo resto da vida. Mais tarde, naquele dia, Phil está prestes a sair em busca de um emprego, mas Mkaka se recusa a deixá-lo ir sozinho. Sem mim, você pode acabar se perdendo ou pior, sendo contratado para vender aspiradores de pó. Mkaka está preocupada com Phil e diz que não pode deixá-lo ir sozinho. Mas Phil, com a sabedoria de um sábio de um filme de ação, lembra que ela tem seu próprio trabalho para se preocupar. Mkaka, com um brilho nos olhos, responde que pode simplesmente faltar ao serviço pelo dia. Mas Phil não está caindo nessa, e lhe dá um lembrete. No improvável caso de eu não conseguir um emprego, você vai ter que bancar a situação, então não pode simplesmente dar tchau ao trabalho. Mkaka concorda em deixá-lo ir sozinho, mas, para garantir, ela entrega a Phil um dispositivo com um pouquinho de dinheiro, porque vai que ele se perde ou acaba comprando um ingresso para o cinema. E isso tem um rastreador. Se você arranjar encrenca, é só usar e eu apareço em modo flash. Phil percebe que ela está realmente preocupada com ele, mas a intensidade dessa preocupação faz ele se sentir como um menino perdido no parque. E, mesmo que tenha dito que queria ir sozinho, ele não tem a menor ideia de que tipo de empregos existem ou como conseguir um. Além disso, a fome está batendo e ele não pode se dar ao luxo de ser exigente, a não ser que queira acabar pedindo esmola na esquina.
Ele se levanta e grita para o mundo: estou sem dinheiro e à procura de emprego. Mas, enquanto faz sua performance, um cara se aproxima e diz para ele parar. Se você quer trabalho, vai ter que ir até a guilda comercial com sua ID de cidadão. Mas Phil, com cara de quem não sabe nem o que é isso, pensa: ID de cidadão? Que tipo de documento é esse? O que eu sou? Um robô de papel? O cara, ao olhar para Phil, pensa: esse deve ser um imigrante perdido, sem a menor ideia do que está fazendo por aqui. Ele informa a Phil que está em a sua área, então não pode sair fazendo essas coisas à toa. Phil, percebendo que estava invadindo o território de alguém, rapidamente pede desculpas e começa a se retirar. Mas antes que consiga dar um passo, o homem lhe entrega um formulário de inscrição e diz: leve isso até a guilda comercial e se inscreva para um emprego. Não vai garantir nada, mas é melhor do que nada. Ah, e ele faz um alerta: cuidado com as empresas sob a IMI, especialmente as de construção. Eles são mais exploradores do que você consegue imaginar e riem na cara das regulamentações de segurança. Phil, que já estava tentando fazer sua parte na sociedade, apenas balança a cabeça e agradece o homem pela ajuda. Assim, ele se dirige à guilda comercial em busca de emprego, todo esperançoso. Mas, ao chegar lá, o entrevistador não parece tão animado com a ideia de empregá-lo. Na sua inscrição, Phil havia colocado magia de aniquilação em larga escala como uma de suas habilidades especiais. O entrevistador, com uma expressão de "o que foi que eu fiz para merecer isso?", pensa: isso é o que chamamos de um currículo que pode causar problemas. E como se isso não bastasse, Phil também escreveu criação de masmorras, experiência em liderar uma nação há 500 anos na sua inscrição. O entrevistador, com uma calma que beirava o sarcasmo, coloca o pedido de Phil de lado e diz: olha, amigo, não temos vagas para você. Além disso, como você não tem uma família, nem pode ser contratado. Depois de voltar para casa, Phil está se sentindo para lá de desanimado por não ter conseguido um emprego. Ele se joga no colo da máquina e pergunta: sério, sou incapaz de fazer qualquer coisa neste mundo? Mas ela, com um sorriso encorajador, o assegura: você ainda é superior a todo mundo, meu querido. Por que não deixa eu trabalhar de agora em diante? Mas Phil, com a determinação de um herói que não desiste, recusa ficar parado. Ele pergunta à máquina se há alguém que ela possa contatar para ajuda. E, pensando bem, ela realmente lembra de alguém. Phil fica surpreso. Uau, você tem um amigo nesta era? Máquina, em tom defensivo, responde: amigo? Não é bem assim. Nós apenas fazemos compras juntos, comemos, brincamos e dormimos por aqui e acolá, mas isso é só uma relação de conveniência. Phil, confuso, pensa: mas isso soa exatamente como uma amizade. Um pouco depois, eles encontram a amiga de máquina em um café nas redondezas, e Phil mal consegue conter sua curiosidade. Espero que ela tenha algo melhor para me oferecer do que esse currículo, que parece mais uma lista de desejos de Natal. E, adivinha só, quem aparece é a hacker que Phil havia conhecido no dia anterior. Ela se apresenta corretamente e diz que seu nome é Takahashi. Mas, mesmo que a máquina tenha mencionado como o grande senhor demônio seria ressuscitado um dia, Takahashi nunca pensou que teria chance de conhecê-lo de verdade. Ela começa a cutucar Phil, como se fosse um objeto de museu, para ter certeza de que ele é real. Máquina, indignada, grita para ela não ser desrespeitosa. Mas Phil, com um sorriso descontraído, diz que tudo bem, já que ele é quem está pedindo ajuda. Curioso, Phil pergunta como Takahashi e Máquina se conheceram. Então, Takahashi começa a explicar que conheceu Máquina em um site de... bem, vamos dizer que não é algo que você quer mostrar para sua avó. Mas, ao ver a expressão no rosto de Máquina, ela rapidamente muda de assunto e diz para Phil esquecer aquilo. Nesse momento, Phil nota a família no pescoço de Takahashi e decide dar uma olhada mais de perto. Isso a deixa um pouco assustada, mas ela permite que ele continue. Ele se desculpa por ter a surpreendido, mas estava apenas curioso porque notou que a família dela era diferente da de Aina. Uau, como você conseguiu essa beleza? Ele pergunta, apontando para o dispositivo, enquanto Takahashi tenta se recompor. Só espero que não seja um modelo que explode na cara das pessoas, porque eu não estou afim de uma explosão facial hoje. Takahashi fica surpresa ao descobrir que Phil pode fazer tudo isso só de tocar na família. Então, Máquina explica que Phil possui a habilidade Olho do Sábio, que permite que ele use o fluxo de mana para entender a composição de qualquer objeto que toca. Ele tem uma ideia geral de como uma família funciona, mas ainda há muitos componentes que ele não consegue analisar completamente. Mas isso é um problema para outro dia. O motivo de estarem ali agora é para perguntar se Takahashi pode apresentar Phil algum tipo de trabalho.
Takahashi pergunta por que Ftio não vai direto ao guilda comercial, mas ele já tentou e foi rejeitado por não ter uma família. Além disso, devido a certos KDUs, que vamos chamar de coisas estranhas e comprometedoras, contra ele, Ftio não pode ter uma família instalada. Então, eles esperavam que Takahashi tivesse algumas ideias. Takahashi pensa um pouco e olha para Ftio, um senhor demônio jovem de 500 anos, com uma voz incrível, um rosto bonito e, sem família. Parece que só existe uma opção clara disponível. Então está decidido. Ftio, você vai se tornar um streamer. Torne-se meu filhote para ver a continuação desse anime insano. Abraço do pai.